Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 29 de maio de 2023. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, quando celebrávamos a solenidade do Pentecostes. No Pentecostes, o Espírito Santo se manifesta na vida dos discípulos. Jesus havia pedido que eles aguardassem em Jerusalém para que pudessem receber o Paráclito. E agora eles recebem por meio de uma efusão espiritual, que transforma o seu modo de sentir, de pensar e, sobretudo, de falar. Vamos pensar no Espírito Santo como aquele que renova a nossa linguagem. Bora refletir. Eu vou dividir a minha reflexão em 3 momentos. No primeiro momento, vamos pensar um pouco sobre as vindas do Espírito Santo na história da salvação. No segundo momento, vamos pensar a obra da renovação, que é uma obra própria do Espírito. E, por fim, vamos tratar da renovação da linguagem da nossa fé. Primeiro ponto, o Espírito Santo na história. Se nós olharmos bem na história da salvação, particularmente na história bíblica, que é o registro da história salvífica mais forte que nós temos, e eu estou dizendo que é o registro da história mais forte porque a história da salvação ainda está acontecendo, ela não encerrou. Mas a Bíblia conserva, do ponto de vista do escrito, da palavra, da linguagem, as ideias centrais que nos ajudam a compreender essa história. Bem, quando a gente olha a Bíblia, a gente tem a tradição de distingui-la em Antigo e Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós temos como grande referência a figura de Javé. Javé que depois, com a vinda de Jesus no Novo Testamento, será revelado como sendo Deus Pai. O Antigo Testamento é, sobretudo, o tempo em que o Pai se manifesta. Já no Novo Testamento, Jesus aparece como o Filho de Deus. Se acreditava no Antigo Testamento que o Deus único era uma só pessoa, no Novo Testamento começa-se a descobrir que Deus é Pai e é Filho, é pelo menos dois. Deus é uma relação. E Jesus, quando vai se despedindo dos seus discípulos após a vida pública, após a sua morte e ressurreição, ele promete enviar ainda o Paráclito, enviar o Espírito da parte do Pai e da parte dele. Então nós aprendemos, descobrimos que Deus não é só dois, mas ele é três. E todo o Novo Testamento, então, ele é articulado nessas duas grandes figuras, Jesus como centro da fé e o Espírito Santo que vai formando Jesus no coração do discípulo. É como num jogo de futebol, temos dois tempos. O primeiro, o Antigo Testamento, o tempo mais forte do Pai, e o segundo tempo, o Novo Testamento, que é o tempo do Filho e do Espírito Santo. Não existe um terceiro tempo só do Espírito Santo. Ele sempre age com Jesus, em função de Jesus, para formar Cristo em nós. Bem, o Espírito Santo, se a gente olhar um pouco mais agora, com mais detalhe na Sagrada Escritura, ele é revelado com mais clareza no Novo Testamento. E ele se manifesta em toda a sua potência quando Jesus envia o seu Espírito no Pentecostes. Mas o Espírito Santo já está trabalhando na história desde o princípio. No livro do Gênesis, se diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Antes mesmo de Deus criar o universo, os detalhes do universo, já haviam as chamadas águas primordiais, conforme a visão que eles tinham naquele tempo bíblico, e nessas águas primordiais o Espírito de Deus estava pairando sobre elas. E até hoje, no ritual do batismo, nós fazemos referência a essa cena bíblica, dizendo que o Espírito pairava sobre as águas a fim de que elas concebessem a força de santificar.
ou seja, Deus já estava agindo e tornando santa aquelas águas. Depois, um pouco mais para frente, dando um salto aí na história bíblica, os profetas eram homens tomados pelo Espírito de Deus. Eles falavam em nome de Deus, agiam em nome de Deus. E a igreja, já no Novo Testamento, a igreja primitiva e a igreja em toda a sua história reconheceu que os profetas agiram pelo Espírito Santo. Por isso ele é também chamado Espírito dos Profetas. E quando Jesus se encarna, quando Deus se encarna em Jesus, nós temos nele um profeta de Deus, como ele era chamado também. Não mais um profeta, apenas um homem que vem falar em nome de, mas o próprio Deus que vem falar de si. Esse é Jesus, pela força do Espírito Santo. No Novo Testamento, toda a vida de Jesus é permeada pelo Espírito. Ele se encarna no seio de Nossa Senhora, por ação do Espírito. Ele vai para o deserto se preparar para a missão pública, naqueles 40 dias em que ele sofre a tentação. A gente lê no comecinho da Quaresma essa leitura. Ele vai porque o Espírito o conduziu para o deserto. Quando ele volta, ele está numa sinagoga, abre o livro do profeta Isaías e lê: "O Espírito de Deus está sobre mim." E depois de ler, ele fecha o rolo do livro e diz: "Hoje cumpriu-se essa profecia." Que o Espírito estava agindo nele. Depois, quando Jesus morre e ressuscita, ele começa a prometer o Espírito, que ele não deixará os discípulos a sós, mas enviará o protetor, o companheiro, o Paráclito. E toda a igreja primitiva do Novo Testamento é uma igreja que procura viver o Evangelho com o auxílio do Espírito Santo. Terminado esse período bíblico, daí a gente começa a chamada história da igreja, que seria a da igreja antiga, mas não mais a primitiva, apostólica, mas a segunda geração, que começa ali na Antiguidade, século I, século II, e depois vem a Idade Média, a Idade Moderna e até agora a chamada Idade Contemporânea. Toda a história da igreja, com suas mudanças, transformações, avanços, melhoras, é uma história do Espírito. A igreja sem o Espírito Santo não é nada. Só somos igreja do Senhor, povo de Deus, corpo místico de Jesus por ação do Divino Espírito. Ou seja, o Espírito ele não vem só uma vez. O Pentecostes lembra uma das vindas de Jesus, mas tem muitas outras, desde o princípio, e essas vindas continuarão até o fim do mundo. Nós vivemos do Espírito o tempo todo. Agora, nessas vindas do Espírito, o que ele faz? Há muitas obras do Espírito, mas uma das principais obras dele é a da renovação. Por isso a gente reza aquele salmo: "Envia teu Espírito, Senhor, e renovas a face da terra." Ora, o Espírito Santo é capaz de transformar a rocha em fonte de água, como Moisés que bateu com seu cajado na rocha. O Espírito Santo também é capaz de transformar o deserto em floresta. Por isso que, simbolicamente, depois que passa o Pentecostes, nós recomeçamos no tempo litúrgico, o chamado tempo comum, e a liturgia veste a cor verde. A cor verde é a cor da floresta, da vegetação. Ela é o contrário do deserto, porque quando o Espírito sopra, quando o Espírito age, ele faz novas todas as coisas. E por isso é importante também, na nossa oração pessoal, estar sempre pedindo o Espírito Santo. Existem muitas orações, mas pelo menos rezar uma frase, uma espécie de mantra, que seria: "Vem Espírito Santo." Só de você pedir isso, vem Espírito Santo, com consciência do que você está pedindo, com afeto envolvido, né, com devoção, com piedade, isso já vai ser muito transformador, porque o Espírito Santo realmente vem. Como num dos evangelhos Jesus diz assim, né? "Se um pai não dá coisas más para os seus filhos, tanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo a quem o pedir." Aliás, o Espírito Santo deveria ser o nosso primeiro e último pedido sempre. Ele é
o mais fundamental da súplica cristã. Vem Espírito Santo. Porque Jesus morreu na cruz para dar o Espírito. É a única razão de ser. Claro, também para a nossa ressurreição final no céu. Mas enquanto a gente está nessa vida, é o Espírito Santo que nos auxilia. Então, é preciso pedi-lo para que ele renove nosso coração, nossa vida, nossa história. Mas de modo muito específico, o Espírito Santo renova também a nossa linguagem. O Pentecostes celebra a capacidade de os povos das mais diversas línguas compreenderem o Evangelho. Os discípulos, os apóstolos, falavam na sua própria língua e povos de outros idiomas, ao escutarem eles, estavam compreendendo o que eles estavam dizendo. Não é que os apóstolos começaram a falar línguas diferentes. Eles estavam falando de sempre, mas quem os ouvia os recebia, os captava na sua própria compreensão, na sua própria estrutura linguística. E esse foi o milagre do Pentecostes, um milagre de comunicação. E é por isso que o Pentecostes ele foi, na tradição da igreja, colocado como um paralelo da Torre de Babel. Porque na Torre de Babel, todos os homens falavam uma só língua, mas Deus os dispersou, fazendo com que cada um falasse um idioma diferente, de modo que, não se entendendo, não pudessem usurpar essa coisa de chegar ao céu por si mesmos. O Pentecostes inverte a Torre de Babel, porque os homens que falam diversas línguas agora podem se compreender e podem chegar ao céu. O Espírito Santo é um milagre de comunicação entre os humanos e ele é um milagre de comunicação entre os homens e Deus, entre Deus e os homens. E o que nós vemos nessa cena, de modo miraculoso, surpreendente, é uma grande figura daquilo que o Espírito vai fazendo acontecer na história. O Evangelho vai entrando nas mais diversas culturas, a igreja vai atravessando os séculos, os povos, e a igreja vai encontrando novos modos de falar de Deus, do mesmo Deus, o de Jesus, o do Evangelho. Ela vai encontrando novos modos de celebrar, ela vai criando novas formas de estar com o povo e de pastorear. Essas transformações na igreja, que não são apenas adaptações ao tempo, não são apenas seguir a moda. Muitas pessoas criticam as mudanças na igreja como se isso fosse seguir a moda. Mas se a igreja não acompanhasse o seu tempo, duas coisas aqui estão em jogo. Primeiramente, a igreja não realizaria sua missão, que é a de atualizar a palavra, e atualizar significa trazer a palavra para o contexto atual. E uma segunda coisa, não faria sentido a gente pensar que a igreja tem uma história se ela não mudasse. Se a igreja fosse sempre a mesma, um único bloco, nesses 2000 anos, não haveria história da igreja. Seríamos uma instituição ahistórica. E nós não somos. Nada que existe nesse mundo, na Terra, é ahistórico. Ora, então a igreja vai se transformando também por questões humanas, de adaptação, às vezes para bem, às vezes para mal, mas sobretudo a igreja se transforma por obra do Espírito. O Espírito renova a própria igreja. A igreja vai aprendendo a estar de maneiras diferentes nas diversas realidades para permanecer fiel ao núcleo do Evangelho, seguir a Jesus, ser filho de Deus Pai e viver em tudo o sopro do Espírito Santo. Então, todas as vezes que a gente vê os nossos teólogos, nossos pregadores, inclusive o nosso Papa, o Papa Francisco, que tem esse empenho de um jeito muito pastoral, de um jeito até bastante popular, simplificado, usando novas expressões, novas imagens, novas formas de dizer Deus, não se trata apenas de um modismo, trata-se de um sopro do Espírito, de uma tentativa de ser fiel ao Evangelho no tempo em que nós vivemos. Agora, se a gente fizer isso só como adaptação, de fato, isso pode ser apenas uma obra humana. E como pura obra humana, ela pode ser vazia. E daí a gente cai no risco de seguir uma espécie de
tendência de mercado. As pessoas querem escutar isso, vamos falar isso. As pessoas querem fazer aquilo, vamos fazer aquilo. Então, esse tipo de adaptação mercadológica não é muito vantajosa no âmbito religioso. Ela é até bastante perigosa, porque ela vai matando a experiência religiosa e vai transformando religião em mercado. Por isso que as nossas mudanças, melhoras, avanços, transformações têm que ser conduzidas por um discernimento espiritual. Ler a palavra de Deus, ler os sinais dos tempos, rezar juntos, ouvir os que estão refletindo sobre isso, os pensadores, os teólogos, os filósofos, e após um certo discernimento, um tempo de discernimento, então a gente altera, muda, a gente avança, a gente arrisca, tudo isso para seguir o sopro do Espírito. Meus irmãos e minhas irmãs, o Pentecostes é um milagre de linguagem e a igreja deve estar aberta para que a sua linguagem seja cada vez mais renovada pelo Espírito. Se as pessoas estão entendendo o Evangelho e seguindo mais a Jesus, graças a linguagens novas, mais capazes de falar ao coração do homem moderno, da mulher moderna, bendito seja Deus, porque isso é Pentecostes. Isso é milagre de linguagem. Nós estamos começando mais uma semana e eu gostaria de propor a você o seguinte, que você fizesse uma autoavaliação e depois montasse para você mesmo um projeto. Vamos lá. A autoavaliação seria a seguinte: como está a sua linguagem religiosa? O que você sabe de Deus e conhece de Deus e como você fala de Deus? Essa linguagem dá conta do seu coração? Ou você sente assim uma espécie de vazio ou de abismo entre o que você diz que acredita e o seu coração? A sua linguagem funciona para você? Porque às vezes a nossa linguagem não funciona nem para a gente. Além disso, a sua linguagem é capaz de tocar o coração dos outros? E quando eu falo tocar o coração, não é só de capacidade oratória, retórica, mas eu digo, a sua linguagem de fé é uma linguagem que fala ao coração dos seus amigos, dos seus familiares, das pessoas ao seu redor. É uma boa forma de perceber se você tem uma linguagem da fé à altura do seu tempo. Então, primeiro, faça uma autocrítica, faça uma avaliação da sua linguagem de fé. E num segundo momento, crie um projeto de estudo. Procure estudar mais a sua fé. E para isso, eu sugiro começar pelo Catecismo da Igreja Católica, que é uma espécie de compêndio, de vademecum da nossa fé. Comece por ele, para você melhorar a linguagem clássica, a linguagem tradicional da fé. E a partir dos seus estudos do catecismo, vá descobrindo novos modos de pensar e de dizer Deus. Mas sempre faça isso pedindo o Espírito Santo, para que não seja só uma questão de gramática, de sintática ou de moda, mas que seja de fato milagre do Espírito. Que Deus abençoe e até a próxima com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!